Imagine pra mim ter estudado 5 anos, ter feito pós-graduação e de repente estar fazendo bolo. Eu escutava muito o pessoal dizendo, eita, 5 anos estudando pra agora estar fazendo um bolinho. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o 34º episódio do LookCast. Mas antes de começar, eu queria pedir para vocês, se inscrevam no canal, compartilhem os episódios que a gente tem e principalmente esse episódio de hoje. A minha convidada de hoje, ela é engenheira civil de formação. Eu tô super curioso o que é que uma engenheira civil foi fazer na confeitaria. Ela é esposa do Pablo Amaral. Ela é empreendedora na cidade de Boca da Mata, aqui no interior de Alagoas. Acabou de inaugurar uma cafeteria que eu já me comprometi aqui e vou me comprometer em público que eu vou lá e eu vou aparecer sem avisar, tá? Eu tô falando da Edja Gomes, da Le Caprice Confeitaria, nossa convidada de hoje desse 34º episódio. Edja, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Até que enfim a gente aliou os horários. Eu sei porque eu tenho certeza que acabar aqui você vai voltar, Sim. Vai pegar a estrada. Exatamente. Então, mais do que nunca, muito obrigado pelo seu sim, por você ter aceito esse convite. E vamos começar o nosso papo, né? Vamos começar. Eu agradeço pelo convite, né? Estou muito honrada de estar aqui para gravar esse podcast com você. E eu espero que todos gostem da minha história, de conhecer um pouquinho mais da cafeteria, de Boca da Mata. E para aprender como é que uma engenheira civil... Porque o meu convidado anterior foi o Alan. Sim. Alan é arquiteto. Tem alguma coisa errada? Porque exatas e confeitaria eu acho que não é uma coisa que combina bem. Depende, viu? Agora eu vou aprender como é que tem essa combinação de... Bolos que giram, bolos que... Não, vamos falar sobre isso, que eu tenho curiosidade de saber. Sim. Mas, Edja, eu sempre digo assim, de todas, acho que 99% das pessoas da confeitaria que passaram aqui, elas não chegaram, não acordaram um dia e disseram assim, eu vou ser confeiteira. Na minha concepção, acho que as pessoas não escolhem a confeitaria. A confeitaria escolhe as pessoas. Sim, foi exatamente isso comigo. Então, quero saber quando é que começou isso. Teve influência de alguém, mãe? Porque tem outra coisa também, né? Exploração infantil tem muito aqui, né? Eu era pequenininho e minha mãe, eu ajudava ali, a minha avó, tal. No seu caso, foi assim também? Depende, assim, eu nunca pensei em confeitaria, nunca pensei em ser confeiteira, não conhecia a área da confeitaria também. Eu acho que muitos confeiteiros também não conheciam essa área, né? Exatamente. Mas teve sim influência, minha mãe sempre gostava de fazer uns bolinhos, que na época a gente botava o recheio de coco, bem ralinho, e em cima aquele recheio com Nescau, sabe? Com achocolatado. E ela sempre colocava a gente pra bater a massa, pra bater os recheios. Tinha que ser, né? Somos 4 filhos, né? E a gente sempre revezava. Tu bate um pouquinho, agora é tu. Porque na época não tinha batedeira, não era na mão mesmo, na colher de pau. Confeitaria origem. Exatamente. E a gente tinha esses bolinhos, mas eu dizer que eu pensava em ser confeiteira, em fazer bolos, eu nunca pensei. A gente brincava também de terra, montava os bolinhos de areia. Isso, o interior proporciona essas brincadeiras assim, né? Que alimentam a criatividade. Com certeza. A gente pegava até as frutinhas, as florzinhas do jardim e ficava colocando nos bolos. Aí, já para exatamente. Mas aí, como foi a sua vida? Você é engenheira civil. Sou engenheira civil pós-graduada. Pós-graduada. Exatamente. Me formei aqui mesmo em Maceió, pelo ProUni. E aí eu não pensava em sair da área. Tive emprego, já tive, assim, experiência na capacete. Com certeza, fui em obra, já tive vários clientes, já executei, assim, apartamentos, reformas de apartamentos aqui mesmo, em Maceió. E eu me decepcionei com a última empresa, né, que eu trabalhei. Ou eu saí, ou eu adoecia mentalmente. Passei uns 2 anos, mais ou menos. E aí eu tive que escolher. Ou eu saía, ou eu ficava doente de tanto trabalhar. Nossa. Porque eu trabalhava demais, era muita carga para mim. Então eu preferi realmente pedir demissão. Não fui demitida, eles gostavam muito do meu trabalho, graças a Deus. Mas eu disse, não, eu preciso... Gostavam tanto, né? Que é o ponto de, né? De me dar mais trabalhos, né? Aí eu pensei, eu preciso
parar um pouco, porque eu não estava tendo tempo com a minha família, eu não tinha tempo, por exemplo, para meu esposo, e eu disse, eu preciso parar. Aí foi quando eu pedi demissão, e logo depois veio a pandemia. E aí eu me vi parada, não conseguia outro emprego, porque nada funcionava. E eu disse, eu preciso, porque na época eu já tinha meu dinheiro, então eu não queria viver às custas dos meus pais novamente. Então eu preciso me virar aqui para ver como é que eu vou conquistar meu dinheiro novamente. E aí foi quando veio um start na cabeça, assim, do nada. Se eu vou vender alguns bolinhos, porque eu já sabia fazer desde a minha mãe. Ela tinha a receita dela e eu já sabia. Se eu vou fazer uns bolinhos caseiros para vender na vizinhança. Lá na sua cidade? Na minha cidade. Onde eu moro, é uma rua, assim, praticamente só família. É tio de um lado, avó na frente. E aí eu saía, como era pandemia, mas a gente do interior nunca respeita, né? Eu saía na casa da minha tia, da minha avó, eu tô vendendo os bolinhos caseiros, simples, sem calda, sem nada, as embalagens, assim, horríveis, porque eu não tinha conhecimento, né? E aí eu peguei esses bolinhos caseiros que eu fazia em casa e saía de porta em porta já vendendo, né? Já peguei o espírito aí de vendedora. Não tinha Instagram, pra mim não era algo fixo, era só uma renda ali pra conseguir um extra, né? E acho que os primeiros insumos que eu comprei foi na época do auxílio da pandemia, que o governo estava dando também. Então, aproveitei o auxílio, já reverti nos produtos e vendia. E daí, então, eu só fui crescendo. Isso tem quanto tempo? Foi em A pandemia foi 2020, 21 mais ou menos. Foi mais ou menos por aí. 4 anos. Isso. E você começou Tem aquele ditado que a família é o último cliente que a gente... No seu caso, a gente não tinha pensado que você vai orar na mesma rua, então não. E eu chegava na porta, não, tô vendendo esse bolo, você não quer comprar não? Aí o pessoal às vezes não queria dizer não, né? Mas você tem algum momento em que você olhou e disse, isso aqui não... Isso pode ser algo maior? Existe... Teve. Esse dia iluminado na sua vida? Então, quando eu comecei a vender, eu não tinha Instagram, não anunciava, e o pessoal sempre gostou dos bolos, porque era uma receita da minha mãe, uma receita muito gostosa. E na época, então, eu tava fazendo até a pós-graduação online. Era eu com fone de ouvido, assistindo a minha pós-graduação e fazendo os bolinhos para vender porta a porta, né? E aí, então, foi crescendo. Aí disseram, Dia, cria um Instagram, cria um nome. Começa a postar. Tá, vou começar. Porque a pandemia cada vez adiando. Se eu vou começar. E aí, então, eu criei um Instagram, comecei a postar. E, por ser interior, boca a boca se espalha muito rápido. E aí, chegava o pessoal lá em casa, eu quero aquele bolo de fulano. Eu quero aquele bolo que você tá vendendo. E aí, eu comecei a fazer pequenas coisas, tortelete, bolo no pote. Eu lembro das primeiras fotos, eram horríveis. Meu esposo, que na época era namorado, chegava e dizia bem assim, essas fotos estão feias. Não dá nem... Mas tava gostoso. Mas tava gostoso. Mas não despertava aquele desejo, porque a foto não era boa, a embalagem às vezes não era boa também. Eu não tinha, assim, conhecimento de onde comprar, o que fazer, como caprichar. Isso era tudo assim, bem... Mas, enfim, foi dando certo. E aí eu fui crescendo cada vez mais, peguei encomenda. E aí o pessoal vamos lá. Pegou encomenda. Como foi esse primeiro... Você lembra da primeira encomenda? Com certeza, lembro. Fora aquela da família. Encomenda que a pessoa assim, eu quero um bolo. Eu quero um bolo pra comemorar o meu aniversário. Eu não sabia ponto de recheio, eu não sabia nada. E aí eu quero um bolo, eu disse, eu faço. Não sabia absolutamente nada. Eu nunca tinha trabalhado. A dúvida é quem tinha mais coragem. A pessoa que encomendou, esse é que aceita, né? E pra completar, eu não tinha batedeira também na época. E eu tinha que pegar na minha tia, que era vizinha, a batedeira dela emprestada, que era aquela de 2 garfos, antigamente, pra poder fazer os bolos e a encomenda. Fui lá, peguei, disse, eu faço. Não tinha uma bailarina, não tinha nada. A encomenda era um bolinho simples, espatulado e um chocolatezinho por cima. Aí eu disse, não, vou fazer. Fiz, me atrevi a fazer. O recheio é bem consistente. Qual era a sua base de... É sua imaginação ou você pesquisa? YouTube. YouTube. Cara, foi a minha escola de confeitaria, o YouTube. Eu fazia as minhas coisas e o telefone tava aqui passando o vídeo no YouTube. Como fazer isso? Aí eu colocava no YouTube. Como fazer? Colocava. E sempre eu pegava alguma dica ou outra do vídeo e colocava em prática. Então, nessa primeira encomenda, eu assisti tanto vídeo pra fazer essa encomenda. Eu tava tão nervosa. Imagino.
Mas consegui fazer, o bolo deu super certo. Ela amou, né? Só elogios. Tá. Assim, eu via 1001 defeitos, né? Mas foi ótimo. Aí ela começou a anunciar e chegou outra encomenda. Quando tinha aniversário também da família, meu aniversário da minha mãe, eu sempre fazia, se eu vou trabalhar essa técnica. Aí ia lá no Você fazia desses eventos um laboratório? Exatamente, para aprender. Também. Eu tenho um sobrinho na época também, eu fazia os aniversários dele. Para mexer com pasta, o primeiro bolo foi o dele. Para divulgar os meus trabalhos também, aniversário de pai, mãe, irmão, tudo eu faço bolo. Eu faço bolo já para ter esse treinamento. Treinamento e visibilidade, que as pessoas começam... Divulgar o meu trabalho também. E foi assim que eu fui começando. Tá, mas eu acredito que todo começo é muito difícil. Muito difícil. E deve ter dado algumas coisinhas erradas, né? Imagine pra mim ter estudado 5 anos, ter feito pós-graduação e de repente estar fazendo bolo. Eu escutava muito o pessoal dizendo, eita, 5 anos estudando pra agora estar fazendo um bolinho. Como é que você reagia a isso? Querendo ou não, a gente fica triste, sabe? Com certeza. Se você não ficasse, eu ficava sentida e eu não conseguia decidir o que eu queria. Se eu queria permanecer no ramo da confeitaria ou se eu voltava para engenharia, até porque eu tinha estudado 5 anos. É um dilema, né? Pós-graduação. Passei uma vida dedicada a isso e de repente abandonar tudo. Aí as pessoas ficavam, querendo ou não, até da própria família. Sim. Você vai trabalhar em casa, na casa de sua mãe agora, tá fazendo bolinho. Vai ficar assim, e eu estudo, e não sei o que, sempre me perguntavam. E isso é normal, isso não é porque, né, mas é a cultura, principalmente do brasileiro, tem essa cultura, né? Tem. Tá tocando certo que você tem. E na época, então, hoje em dia não, que tá mais moderno, né? Sim. Mas na época era obrigação fazer uma faculdade, todo mundo era obrigado a ter um curso, ter uma direção. E eu tive isso, mas não permaneci no que eu fiz, né? Mas esse dilema, em algum momento, talvez influenciou em você, em algum momento dessa jornada inicial de não quero mais isso, de desistir? Eu já pensei em desistir. No comecinho, às vezes, teve bolo, claro, que deu errado. Eu já pensei em desistir. Por exemplo, um bolo que deu errado. Por exemplo, eu fiz o próprio bolo do aniversário e o recheio tava mole. Exato. Todo mundo dizendo como tá bonito, tá lindo. E o recheio vazando assim pelo chantilly. Eu disse, meu Deus, e agora? Eu não vou acertar mais. E às vezes frustrações, o pessoal ouvindo. Mas o meu esposo, o Pablo, ele sempre me incentivou. Olha, se é isso mesmo que você quer, você decida e corra atrás. Você estude, você permaneça. Ele sempre me incentivou, sempre esteve do meu lado. Não só ele, acho que os de casa também. Porque no início meu pai foi um pouco contra. Mas na época meu pai, depois que viu que tava dando certo, ele chegava, tá vendendo esse bolinho por quanto? Aí, tô vendendo por tanto. Ele, tá bom, mas precisa ser mais caro. Ele, na época também, ele me ajudava muito na louça. Às vezes, de madrugada, trabalhando, ele levantava, fecha a porta, vai descansar um pouquinho, amanhã você termina. Aí eu via que ele tinha um certo receio, mas ele acabava incentivando também. Ele lavava os pratos, ele enxugava, a minha mãe estava ali o tempo todo também me ajudando. Às vezes eu tinha muita encomenda, que chegou uma hora que eu pegava tanta coisa. E a mãe, bate tal bolo, que o bolo é teu, tu sabe bater. Aí ela ia lá, batia a massa, enquanto eu mexia recheio. Era um fogãozinho de 4 bocas. Cada um, eu chamei uma vez, eu tinha tanta encomenda, eu não tava dando conta, aí ficou meu esposo, a minha mãe, a minha tia e eu, cada um numa boca do fogão pra ficar mexendo o recheio na mão. Aí o meu esposo, quando ia pra lá, na época a gente era namorado, ele só ia pra mexer recheio. Mexe tal recheio, vai mexer. Ele mesmo que ele ainda não sabe. Mas ele vai mexer muito o recheio, né? E ele ficava, eu vou comprar uma panela dessa pra você. Você precisa de uma panela que mexe sozinho, eu não aguento mais mexer recheio. É fundamental quando você tem essa base de apoio, né? Porque sim, eu tinha muito. Uma transição de carreira que você, querendo ou não, você tinha uma carreira estabilizada, vamos dizer assim. Você tinha uma eu trabalhava na área, eu ganhava bem. É questão, me formei, eu estava ali, mas não deu certo, eu vou lá. Você tinha dado certo naquilo que você tinha se proposto a fazer dos últimos seus 5, 6 anos da sua vida, né? E de repente... Inclusive, na época, a minha irmã também me incentivava muito, porque ela chegou a me ajudar a pagar minha pós-graduação.
quando eu fiquei desempregada, ela disse, não, eu ajudo a você. Ela começou a me ajudar. E, querendo ou não, tinha um certo peso. Tipo, poxa, ela me ajudou a pagar minha pós-graduação e eu vou estar abandonando tudo. E Uma aí, carga de responsabilidade grande. tinha, com certeza. Mas aí eu fui cada vez crescendo e vindo mais encomendas. Chegou Tudo dentro da sua cidade ou você já expandiu? tudo na casa da minha mãe. Tudo. Mas você fornecia somente, nesse momento, somente para Boca da Mata? Isso, Lá Boca da pra sua Mata. cidade. Na verdade, eu sou do interior de Boca da Mata, sou do Periperi. E era um distrito menor ainda. E assim, fez tanto sucesso, espalhou tanto que finais de semana era só encomenda. Que Só encomenda. Eu cheguei a fazer 10 bolos no final de semana, 15. E era muito pra mim, para fazer tudo assim, na mão, recheio. Aí, Fora o bolo que deu errado do seu mesmo, teve algum que algumas pessoas contam aqui de casos, por exemplo, de clientes sim, que reagiram de uma forma por um erro. Que erro vocês cometem? Pouca gente mostra, mas todo mundo sim. comete erro, porque nós somos seres Sim, humanos. eu cometi muitos erros. Não, assim, eu costumo dizer que não foram nos próprios bolos. Tá. E sim de agenda. Às vezes o cliente agendava comigo e eu não anotava e chegava no dia a dia o meu bolo e eu não tinha o bolo. Nossa. Eu não tinha esse controle na agenda. Às vezes tinha muita coisa e eu não conseguia dar conta. Aí Tá eu vendo que é tudo de por última hora. exatas e mexer com bolo? Exatamente. Tudo acostumado com planilha, mas no bolo lá. Exatamente. E, assim, teve um bolo que deu errado, mas não foi minha culpa, foi culpa do transporte. Tá. E aí a mulher, quando transportou, ela estava com um táxi. E o A táxi... cliente foi buscar. Exato, a cliente foi buscar. Ah. Os meus clientes sempre vão buscar os bolos. E aí, nesse táxi, o cara tava super estressado, já saiu de lá daquele jeito. E aí, ela morava em uma fazenda. Quando ela chegou em casa, que me mandou a foto, o bolo caiu por cima dela, assim, ela tava com o bolo na perna, era um bolo de primeiro andar, e o bolo caiu por cima dela. Eu disse, olha, tem alguém que venha me buscar? Ela disse, tem. Eu disse, então, mande vir buscar, que eu vou consertar o bolo. E aí, nesse dia, eu não cobrei nada a ela, também não foi culpa dela, né? Foi culpa do motorista. E ela até falou, olha, foi culpa do motorista, ele não dirigiu bem, o bolo caiu, não sei o que, ela toda nervosa, porque a festa já ia começar. E eu lembro que eu não tinha nem chantilly gelado na geladeira. O que eu tinha, Nossa. eu levei pra tentar consertar o bolo. E aí eu tirei um bolo de cima do outro, enfeitei o de baixo. Quando eu olhei a quantidade do chantilly, eu disse, não, vai dar pro bolo de cima. Aí eu peguei a frente do bolo, coloquei o chantilly, enfeitei, coloquei o topo de bolo, eu disse, ó, eu deixo o bolo assim, atrás ninguém vai ver. Mas deu super certo, mas ela veja agradeceu só, tanto. eu acho que é isso que faz muita diferença pra quem empreende, pra quem tem responsabilidade. Não é a sua responsabilidade ir lá. Não era. Mas eu fui. Isso é que faz a diferença. Não é sobre o bolo que você fez, mas é sobre esse sentimento de responsabilidade Atenção, né? de você fazer além do que era a sua responsabilidade. Sim. E talvez uma cliente dessa seja a sua maior divulgadora. Porque ela deve contar essa história. Sim. Aconteceu isso aqui, mas a confeiteira veio aqui e me ajudou. Então, são detalhes Pequenos gestos, né? que passam muito despercebido em algumas situações. Pode ser que outras pessoas, pode ser que eu poderia dizer assim, não tem nada a ver com um bolo que você não soube transportar. Exatamente. Mas é esse tipo de situação de a gente se... Aí eu ficava muito nervosa, até o cliente dizer assim, chegou inteiro, tá tudo bem, eu ficava muito apreensiva. Isso aí é foco no cliente. O processo, ele não termina na hora que você entrega o bolo, ele termina na hora que a festa acaba e todo mundo comeu o bolo, todo mundo, que Exato. maravilhoso. E todo mundo falava muito bem, né? Porque assim, apesar de não ser o bolo, mas a massa era muito boa, o recheio era muito bom, e o pessoal gostava bastante, então era sempre muitas encomendas. Hoje você, além hoje você já tem equipe? Tem. Tenho equipe. E hoje, além de você produzir, você leciona, você ainda dá aula. Isso. Tem mentorias individuais e coletivas Sim. em grupos, né? Entrei nesse ramo e tô apaixonada. Faz tempo que você entrou nisso? Não faz muito tempo, não. Mas, assim, o meu pai sempre dizia que queria que eu fosse professora. E aí eu não queria ser professora, né? Tanto é que eu fui pro ramo da engenharia. E depois que eu mudei pra confeitaria, eu dizia ao meu esposo, eu quero ensinar e eu quero que os outros vejam que a confeitaria é muito além de apenas fazer bolos. Totalmente. E eu quero que seja a transformação que teve na minha vida com a confeitaria, para que levem para a vida delas também. Uhum. E aí eu quero ensinar as outras pessoas também
a saber o que eu aprendi em todos esses anos, em tanta experiência que eu tenho. E aí ele disse, tá, vamos começar. E aí, andando pela Aleplast, eu vi que o pessoal dava curso, eu disse, eu vou perguntar se dão cursos, se outras pessoas podem dar cursos, né? Eu nunca tinha dado um curso ainda. Nunca? Não tinha dado ainda. E aí, nem na sua cidade, nada, nem particular, pronto, nada. Nada. E aí eles me deram a oportunidade, a gente agendou o primeiro curso e me apaixonei por dar aula. Me apaixonei, a turma era boa. Eu gostei tanto, eu disse, eu quero ficar nesse ramo. Aí eu disse a ele, eu quero agora ser professora de confeitaria e focar nessa parte. Tanto é que esses dias a gente nem tá pegando mais encomendas, agora em janeiro a gente deu uma pausa, já para focar nisso. Eu disse, eu quero mudar toda a minha didática para ensinar. Esse é o meu ramo agora. E aí veio as primeiras aulas particulares, as mentorias, exato. E, assim, para mim foi uma paixão, assim, uma nova paixão descoberta dentro da confeitaria. Não, eu assim, E eu acredito muito que talvez vocês não sabem o poder de transformação que vocês têm na mão de vocês, né? Eu sou um defensor e não canso de dizer, todo episódio eu digo, eu sou o maior admirador, fã da confeitaria, eu digo, eu sou o maior confeiteiro sem ser confeiteira que existe, justamente por conta disso, por conta do impacto que a confeitaria causa na vida das pessoas. Não sei se você tem geralmente as pessoas que sentaram aqui, elas contaram um caso de algum específico de algum aluno, sem precisar citar nome, mas um fato que aconteceu de uma experiência de algum aluno, não sei se você tem alguma história dessa para contar, de alguém que sentou e você conseguiu impactar na vida dela. Certo. Eu sou nova nesse ramo de ensinar, eu comecei recentemente, ainda estou aprendendo aí com muitas coisas, mas eu sempre que encontro um aluno eu gostei muito do seu curso, você é muito simpática, muito didática, eu sempre recebo elogios do modo que eu ensino. Tá. E aí, recentemente eu dei uma aula particular também, lá no meu ateliê, a uma pessoa, ela tinha zero experiência. Você consegue pegar uma pessoa que nunca fez um bolo? Não, ela nunca fez o bolo, essa pessoa que eu tô falando. Nunca trabalhou com nada, só que ela disse que achava tão bonito a parte da confeitaria que ela queria aprender. Ela não tinha nem intenção de trabalhar com confeitaria. Tá. Aí ela disse, eu quero aprender, eu vou aprender com você. Porque eu gosto de ver o seu Instagram, eu gosto de ver tudo e eu vou aprender com você. Eu disse, tá certo, marcamos a aula, zero experiência. A gente fez um bolo do zero. Massa, recheio, confeitar o bolo. Essa pessoa me agradeceu tanto, falou tanto, Ed, eu nunca pensei que eu fosse conseguir fazer a gente fez um bolo de primeiro andar, isso de primeira. Nunca pensei que eu fosse conseguir fazer esse bolo. E aí, tipo, o orgulho que ela sentiu dela mesma ter conseguido. Totalmente. É uma vitória, é uma conquista para ela. Exatamente. É uma conquista, porque, e além disso, é uma perspectiva que muita gente que deve sentar e procurar, porque sim. Tá procurando um objetivo pra sim. fazer. E hoje ela fala comigo direto, Ed, fiz bolo tal, deu certo, esse aqui deu errado, o que é que eu fiz de errado? Provavelmente foi isso. Aí a gente sempre conversa e ela sempre tá falando comigo. Sua fonte de conhecimento continua sendo o YouTube? Você fez algum... Eu fiz um curso na época com o Natan e o Felipe Ferrara, que eles fizeram curso juntos. Isso. E aí foi o único curso que eu fiz até agora deles, que foi um curso de efeitos especiais para bolos. Pois é, rapaz, eu tava dando uma olhadinha, talvez aí tenha a questão da engenharia, né? É a influência da engenharia, que os seus bolos tem que se mexer, né? Sim. Eu digo que eu sempre aproveito os bolos dos meus sobrinhos para fazer esse laboratório, né? E aí, o primeiro bolo que eu fiz dele foi de Bob Esponja. Tá. E o bolo dele foi o primeiro bolo que eu fiz de pasta. Me arrisquei em fazer o primeiro bolo de pasta, de 3 andares. E aí, o último andar, eu disse, eu vou fazer o abacaxi do Bob Esponja. Na minha cabeça, o bolo verdadeiro esculpido, nunca tinha feito. Na minha cabeça, o bolo ficou leve. Aí, eu vou colocar o bolo em cima, sem precisar de estrutura. E aí, no meio da festa, eu tava vendo um rachãozinho no bolo. Eu disse, eita, eu já sei o que foi. Mas passou, todo mundo amou o bolo, as modelagens ficaram incríveis, que nem eu sabia que conseguia modelar, né? E aí o segundo bolo dele, eu disse, eu quero incrementar, adicionar alguma coisa aqui diferente. No segundo bolo dele que eu fiz o do Hulk, com as mãos do Hulk segurando o bolo.
Isso pra mim ainda não tá bom, precisa de algum movimento. Aí no terceiro bolo, achando pouco, eu fiz um bolo de parque de diversões. E aí eu coloquei o carrossel girando, coloquei roda gigante girando e coloquei a barca que fazia assim pra lá e pra cá. Mentira. Achando pouco, ainda coloquei a montanha-russa com um carrinho arrodeando o bolo. Esse bolo me deu tanto trabalho. Eu imagino que Foi. Me deu muito trabalho. E o bolo era verdadeiro, a gente partiu e tudo. aquele trabalho que você olha assim, fica, pra que eu inventei? Exatamente isso. Pra que eu inventei? E aí, deu deu certo. O bolo foi a atração. Mas aí foi. Aí a engenharia falou alto aí. Falou. Isso eu já tinha feito o curso, né? E aí eu fiz o curso, só que o curso tinha sido somente o bolo girando. E aí eu incrementei da montanha-russa. Girando, não girando. Vamos fazer algo. A barca fazendo pra lá e pra cá e o bolo ficou o encanto da festa. Foi. Todo mundo ficava, meu Deus, como é que tá funcionando? E aí, acho que tem uns 2 anos, 1 ano atrás, não me lembro bem, eu fiz o do Mário. E aí você tem que botar um movimento também no Mário diferente. E aí, Mário Boys? Do Mário, é. Tá. Aí, procurando, eu disse, eu quero o Mário entrando e saindo do caninho. Sabe que ele entrando no caninho vem? Disse, eu quero o bolo com o Mário entrando e saindo do caninho. E aí eu disse, meu Deus, que movimento eu coloco? Porque tudo meu era girando, alguma coisa girando, ou pra lá e pra cá. E aí eu procurei, pesquisei, porque não tem muita coisa disso na internet, né? Aí achei uma pessoa que vendia um motorzinho bem parecido, fiz adaptação, coloquei pra lá e pra cá e consegui colocar o Mário subindo e descendo do caninho verde no bolo. O bolo era o cano verde, e aí ele subia e descia dentro do caninho, dentro do bolo. Aí ficou incrível também. É um trabalho bem, assim, bem pontual, porque eu não vejo muita gente Não tem mesmo. mexendo com... Eu gosto porque é um risco absurdo, é um risco inusitada. Mas qual a sua inspiração? Como é que eu vou inventar isso? Tem algum... o seu desperto, né? O seu espírito criativo... É realmente criatividade. Coisa assim, da cabeça. Eu quero fazer isso e aí não do nada me tire que eu preciso fazer. Mas aí, assim... E a mãe top? É porque é sua irmã ou seu irmão? É seu sobrinho? É, meu sobrinho. A mãe deve popar a loucura, né? Na verdade, eles, por eu fazer o bolo, pode fazer. Mas teve algum caso, assim, de bolo diferentão, assim, pra clientes que não foram em família? Que não foram da sua família? Eu acho que o mais diferente, no máximo, assim, que eu fiz foi com borboletas. Borboletinhas voando ao redor do bolo. Assim, pra cliente, né? Mas pra família, eu sempre me atrevo a algo diferente mesmo. Mas isso dá visibilidade, as pessoas olham, porque isso aí não é nem nada. Eu sempre gravo tudo pra postar, pra o pessoal ver do que eu sou capaz também, né? Você é daquela pessoa, daquela confeiteira que prefere que o cliente diga, eu quero que você faça assim, 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 ou daquela que o cliente diz assim, ó, crie o que você achar aqui? Eu gosto quando o cliente deixa assim, a gente à vontade. Eu prefiro, porque a gente coloca a criatividade aí pra fluir, né? Alguma vez deu o cliente disse, não gostei, não, porque não era muito isso que eu queria. Se teve, o cliente não quis. Muito... Ficou muito bom e não existiu essa situação. Mas querendo ou não, é uma responsabilidade. Sim, é uma responsabilidade, uma baita responsabilidade. Que vai que o cara... A pessoa chega assim, mas você vocês mostram o que você vai fazer, lógico. Até os do meu sobrinho mesmo, eu sempre fazia projeto. Um desenhozinho, ó, vai ficar assim, as cores vão ser essas. Ainda é AutoCAD não, você faz. Não? É a mão mesmo. Ainda não, ainda AutoCAD. Foi na mão mesmo. E aí, até para projetos, por exemplo, casamento, festas assim maiores, a gente sempre tem uma responsabilidade muito grande. Muito grande. Apesar de... Porque, vamos lá, 5 anos de confeitaria? Praticamente 5. Muito pouco tempo. É muito pouco tempo para uma evolução que você Todo mundo diz que eu evolui assim muito rápido. Absurdo, porque quem vê o seu trabalho diz assim, ela tá na confeitaria há um tempão já, pelo nível de execuções que você viu, bolo ser gigantesco. Da engenharia, né? Na época dos cálculos lá, eu não descansava até finalizar o cálculo. Até eu tenho que fazer tal questão, eu preciso terminar. E eu levei isso para os bolos. Entendi. Quando tinha algo novo, se eu preciso fazer essa técnica até eu acertar. E aí eu gastava ingrediente, testava em bolo de mãe, de irmão. Se eu preciso fazer essa técnica. Gastava ingredientes, é um negócio que eu vejo muitas pessoas assim. Eu tenho certeza que... E eu até vou mudar essa palavra.
Você Investimento. investiu. Investia. Porque, assim, é aquela coisa de bastidor e palco. Ninguém sabe o bastidor e o que é que você passou Sim. pra fazer o bolo desse tamanho, né? Você testou muita coisa. Sim. Também. E até na época, eu lembro a primeira panela mexedora que eu tive, o meu esposo já ficava no meu pé, porque ele que mexia os brigadeiros. Você precisa investir, você precisa comprar. Uhum. E aí, na época, tava chegando a Páscoa. Se eu vou fazer o pedido. Fiz o pedido, dividi, claro, que naquela época a gente não tinha dinheiro completo, né? E aí, chegou um pouquinho antes da Páscoa. Eu até dei graças a Deus, porque a Páscoa foi uma loucura, como sempre é na vida de confeiteiro. A Páscoa E aí, nessa Páscoa, se não fosse a panela mexedora, a gente não tinha nem entregue as encomendas. Meu Deus. E era muito encomenda. Eu tinha pegado muita coisa que nem eu sabia como ia dar conta. E aí eu lembro que nessa Páscoa eu virei 2 noites. Fiquei 2 noites virada pra conseguir fazer tudo. Poxa, a Ed já tá vendo, a Ed já deu sorte. Não é isso que vocês... Né? A Ed já deu sorte, olha aí como ela tá. E até eu lembro, uma das Páscoas que eu virei 2 noites, eu fazia as entregas também, né? Aí meu irmão ia comigo. Uhum. Se vamos comigo, a gente tem tal entrega pra fazer. E aí, quando finalizou as entregas, no último ovo de Páscoa, que era um pouco mais distante. E aí eu já, como dizer aquela história relada, o meu irmão dirigindo, eu apaguei no carro. A sorte que eu tinha dito a ele para quem era o ovo de Páscoa. Porque eu não conseguia acordar. Ele tentava me acordar, eu não conseguia. Meu Deus, chegou esse nível. 2 noites viradas, trabalhando. Aí ele não conseguia, só acordei em casa, não sei como. E Pablo? O Pablo tinha ficado em casa porque ele tava virando a noite comigo. Ele tava virando... Ele não tinha nem condições de dirigir, ele tinha que ser meu irmão. Meu Deus. Ele tava do meu lado. Cansaço. Exato. Ele sempre tava lá. Às vezes montando uma embalagem, colocando a casquinha do ovo, esse ovo tal. E na época, como eu não tinha tanta organização, ele que ficava lá pra mim, ó, encomenda tal, vai ser isso, 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 ele que ia anotando, a gente que ia separando. Até lacinho, minha cunhada passou lá um tempão fazendo laço no ovo. Eu botava todo mundo em casa pra trabalhar. Tá em casa, vamos trabalhar. Tá fazendo o quê? Então, agora você vai ter o que vai, né? Assim, cunhada, irmão, o Pablo mesmo cansou de trabalhar aí. Mas todo mundo trabalhava assim pra mim, pra me ajudar, porque eu às vezes pegava muita coisa sem conseguir dar conta. Eu imagino. Mas graças a Deus. Isso aí é fruto do resultado do trabalho que você faz, porque uns choram, outros vendem lenço, né? Você vai reclamar porque teve muita encomenda ou vai reclamar porque não teve encomenda nenhuma? Exatamente. Aí você escolhe a sua reclamação, né? Exatamente, eu descansava depois. Depois você descansa. Mas aí, achando muito pouco tudo isso, você agora virou... Na verdade, vocês já são empreendedores, vocês acabaram de inaugurar uma cafeteria. Isso. Que foi bem inusitada, assim, a história da cafeteria, viu? Me conte. Conte mais. Não foi do nada, eu imagino como é que... Ele estava já do meu lado, ele já estava, você precisa decidir entre um e outro, então já tinha decidido a confeitaria, já tinha abandonado de vez a engenharia, mas ele ainda estava trabalhando. E aí, mas ele é da engenharia também? Ele é da engenharia também. Tá. Ele fez engenharia de petróleo e é especializado em... Esqueci. Segurança de trabalho. Tá. Ele fez pós-graduação também. E aí chegou uma época que eu tava com tanta coisa, dando tanto trabalho a ele, né? Porque ele quem fazia gestão também. Ele chegou a uma hora que eu não conseguia, ele começou a fazer a gestão, me ajudar nessa questão. E aí ele disse, a gente teve que decidir, porque ele trabalhava aqui em Maceió, eu estava no interior, a gente queria casar, e aí precisava decidir onde é que iria morar, né? Já tinha uma clientela, já tinha um espaço lá, já estava toda adaptada. E aí, ele que precisava escolher o que é que ele queria, né? Foi a vez dele. E aí foi quando ele escolheu também deixar tudo para trás. Ele ainda chegou a vir trabalhar 3 vezes na semana, mas acabou não dando certo. Porque aí é tempo de deslocamento. Deslocamento, exatamente. E aí ele que precisou escolher o que é que ele queria. Precisou muito bem. Aí Moderadinho. Mas aí ele disse, eu fico com você trabalhando nessa área, mas a gente precisa montar algo nosso. Tá.
Aí foi quando ele veio com a ideia da cafeteria. E a gente ficou super com o pé atrás, porque não sabia se ia dar certo, era interior. O pessoal não tinha o costume de cafeteria. É um desafio. Um desafio novo. Né? Aí foi quando a gente conversando, disse, não, vamos colocar o projeto pra frente. E aí a gente achou um pontinho bem pequenininho. Uhum. Ele começou assim a cotar tudo, a desenvolver receita, que ele na cozinha é ótimo também. Mesmo? Ele que desenvolveu várias receitas da cafeteria. Receita salgada ou doce? Ele mexe com tudo. Tudo? Com tudo. Engenheiro de petróleo. Engenheiro de petróleo. E segurança. E cozinheiro nas horas vagas. Agora inverter. Ele é cozinheiro e nas horas vagas ele pode fazer com o projeto. Muito, viu? E aí ele começou a desenvolver receitas de cappuccino, salgados, aí ele pôs a mão na massa para desenvolver petit gâteau da nossa cafeteria, quem desenvolveu foi ele. Olha aí, os talentos surgindo aí. E eu com as minhas encomendas, né, que eu não tinha muito tempo para focar nisso, ele conseguia focar, disse, vamos abrir, disse, vamos. Aí fizemos tudo, abrimos um pequenininho espaço, e aí eu lembro que na inauguração tinha tanta gente, toda a produção que a gente fez acabou em menos de 1 hora. Se isso vai dar certo. Na inauguração, menos de 1 hora, a gente tinha feito torta, salgado, várias coisas, mas acabou em menos de 1 hora e o pessoal ainda ficou querendo mais, a gente não tinha mais, a gente zerou tudo. Voltamos a produzir para outro dia e sempre da mesma forma. Acabava. Tinha finais de semana que a gente abria 5 horas, 6 horas estava fechando, porque não tinha mais produção. De tanto que o pessoal procurava a gente. E aí, como a gente tava no interior do interior, via gente da cidade, do centro. E a cafeteria não era na cidade, nem no centro, tipo assim, era mesmo, no meu distrito. E bem pequenininho, às vezes lotava, o pessoal ficava esperando sair mesa. E eu disse, amor, você tá dando certo. E aí a gente encontrou um ponto maior. Eu vou aqui no Google procurar a população de Boca da Mar. Fiquei curiosíssimo agora. A gente procurou um ponto maior e foi para um ponto maior. Inauguramos. Mudaram já. Mudamos. Porque já não cabia mais, não. Não cabia. Mas ainda no distrito, a gente não tinha ido para a cidade. 27 mil habitantes. É uma cidade pequena. É uma cidade pequena. Não, eu tô falando isso porque tem gente que eu conheço que diz, não, mas aqui não dá certo. E esse foi o nosso pé atrás também, desde o início. A gente não pensou que não ia dar certo, que não ia ter público, que o pessoal não ia gostar de tomar um café. O ser humano gosta de coisa boa. E essa foi a nossa intenção. A gente sempre quis trazer experiências da capital, por exemplo, de outros lugares que a gente gosta de viajar. É um dos nossos hobbies. E trazer essas experiências diferentes para o pessoal do interior. Do pessoal de lá. Um petit gâteau não tem outra pessoa que venda lá. O pessoal não tem essa experiência de um petit gâteau, de um brownie com sorvete, de ter, por exemplo, hoje eu quero lanchar uma fatia de torta, e lá não tinha. A gente colocou isso lá no interior. Entendi. E aí a gente expandiu para um lugar um pouquinho maior, para caber mais pessoas. E aí foi cada vez aumentando o nosso público. Que foi eu até acho que acompanhei essa reinauguração. Exato. Tá. E aí veio a oportunidade da gente ir para a cidade. E aí a gente ficou com as 2 unidades, tanto no Periperi quanto na cidade. Só que na da cidade ainda era algo pequeno, porque era nos quiosques que tinha lá no Arena de Beach Tênis. E assim, super deu certo. Também na inauguração foi aquele boom, todo mundo pensava que tava dando comida de graça, de tanta fila que tinha. Meu Deus. A gente sempre causou muito impacto, porque eu sempre, assim, fui boa nas redes sociais, sempre divulguei o trabalho. Você se imagina hoje empreendendo sem rede social? Não me imagino. Tem que ter a rede social, é o meu cartão de visita. Eu vejo tanta gente, inclusive boa, talentosa na confeitaria, mas... Você entra no... Um dia desse eu até fiz uns stories, até recebi uns feedbacks assim de... Eu digo, gente, tem perfil que eu entro que eu não sei de onde é. Isso, e tem que ter. Eu sou de Maceió. Se você entrasse o perfil e não tivesse lá a Boca da Mata, eu lhe encomendar. Eu tenho como encomendar Eu quero um bolo pra hoje. Não, você tem que... Quantos quilômetros são daqui pra Boca da Mata? São 60, 74. Não, é São Miguel. Só que ainda entra um pouquinho. Não tem como. Mais ou menos 1 hora. 1 hora. De viagem. Eu vou pegar uma estrada pra pegar. Não tem como. Então as pessoas, sabe, ainda falta muito isso e eles não têm o conhecimento da dimensão, da grande vitrine que é. E é uma dimensão muito grande, porque a gente ficou conhecida através do Instagram. Exatamente. Olha a força que é esse negócio. E aí, saber usar isso aí é uma ferramenta que aparecer, assim, foi o ponto-chave, porque quando eu
só postava foto, tinha um certo impacto. Sim. Mas quando eu comecei a aparecer, a colocar o meu rosto e o pessoal associar a minha marca... Engaja, as pessoas querem saber Exatamente. quem é a Lei Caprice, quem é que tá por trás. Porque a gente compra de pessoas. Exato. Se eu sou representante, se eu botasse meus produtos lá, hoje essa pessoa me conhece porque sabe quem tá por trás. Sim. E as pessoas precisam entender, eu sempre digo, tem que humanizar o seu negócio. Tem que saber que tem alguém por trás que tem dores, que tem desafios. Exatamente. Que eu acho que você posta muito mais do que um bolo bonito, mas o perrengue foi esse, o dia a dia foi esse, a puxada. Porque eu digo assim, se glamoriza muito a confeitaria. E não é glamour. Você dormiu que não conseguiu nem lhe acordar por conta de... Todo término de Páscoa eu ligo, falo com algumas pessoas que eu conheço da confeitaria, como é que foi? Eu quero hibernar, eu quero passar 3 dias de terno que não aguento. Mas esse é bastidores da confeitaria. Tem muitos dias, não é? Muitos. Para entregar bolos assim grandes de pasta e casamento é sempre de madrugada, porque às vezes a gente passa o dia todinho com a cafeteria na correria e aí só sobra madrugada. Nossa. Às vezes o Pablo acorda 3 horas da manhã, você já tá aí, eu não consegui dormir com você na cozinha fazendo barulho e eu tô lá confeitando bolo. Eu já amanheci vários dias, uma vez eu peguei encomenda de personalizado e eu não tinha muita prática na mão. Eu passei a noite toda, eu virava a noite pra finalizar os personalizados, porque às vezes nem conseguia modelar. Eu modelava uma vez, achava feio, aí desmanchava e modelava de novo. E a madrugada inteira. O seu nível de exigência com você mesmo deve ser alto, né? Sim, eu sou daquelas pessoas que não gostei, eu desmancho e faço de novo até ficar bom. Porque dos olhos das outras pessoas tá muito bom, mas pra mim eu sempre encontro o defeito e aí eu quero consertar e... Mas essa exigência que faz a gente, né, se aprimorar. Eu até lembro que o Pablo uma vez mandou de mim, de uma encomenda da Mônica, da turma da Mônica. Ele olhou assim pra bonequinha e disse, isso aqui tá muito feio. E aí eu disse, tá mesmo. Aí eu desmanchei tudo, refiz, aí ele olhou, tá muito melhor. E sempre tinha. Mas é bom, a crítica construtiva, é bom que tenha alguém do seu lado que faça isso. O que a gente pode esperar? Quais são os planos da Lei Caprice? Vamos franquear isso aí? Vai abrir outras cidades? Sim, a gente... quando tá tudo, né, pegando fogo, não, vamos abrir uma cafeteria, tá? Não, vamos agora dar aula. Não tem muito assim. Depois que a gente mudou pra cidade, a gente viu que a gente tinha um público muito maior. E aí, quando a gente abriu agora a nova cafeteria num espaço nosso, algo assim, bem padrão, a gente trouxe novas experiências também, um cardápio totalmente novo. Tá sendo um sucesso, graças a Deus. Mas a gente pretende se expandir e levar essa experiência da cafeteria para outras cidades. Suas encomendas, você já faz encomenda fora de Boca da Mata, por exemplo? Sim, inclusive tem clientes que já foram lá em casa. Eu tive uma cliente, se eu não me engano, de Rio Largo, que já foi lá em casa buscar bolo e personalizados para a festa da filha dela de 1 ano. Porque, eu não sei se você viu, mas eu não trabalho com pasta americana. Eu trabalho com a pasta de leite em pó. Pois é, como é que ficou? Eu vi essa curiosidade para lhe perguntar. E aí, você viu, assim, aprendeu isso, viu essa técnica? É bem engraçado também. Quando ela foi lá buscar a encomenda, ela estava procurando alguém que trabalhasse com pasta de leite em pó, porque ela não gostava de pasta americana. E aí ela me encontrou no Instagram. E foi lá. Somos 3. E foi assim que surgiu também. Eu não gosto de pasta americana. O gosto em si. Sim. E eu gosto de comer o bolo por completo. Sim. Se eu preciso de alguma pasta que seja saborosa, que eu consiga comer e que eu consiga trabalhar. E aí, na época, eu ainda tentei trabalhar com pasta americana, só que eu não gostava da textura dela. E eu disse, eu preciso achar alguma coisa. E aí, fuçando o YouTube, né, naquela época do YouTube, eu encontrei a pasta de leite. Era para fazer docinhos, aqueles docinhos de festa de antigamente, que o pessoal fazia os cajuzinhos, enfim. Eu vou transformar essa pasta para algo maior. E aí eu comecei fazendo docinhos, eu disse, vou confeitar um bolo com essa pasta. Na internet não tinha muita coisa, aí eu pesquisava as coisas de pasta americana, fazia a pasta de leite e tentava fazer igual a pasta americana, até dar certo. E aí os primeiros bolos dos meus sobrinhos foi de que? Pasta de leite. Pra já treinar, tentar desenvolver essa receita. Baratinho fazer isso com leite em pó?
Eu fazia. Eu fazia para os sobrinhos. Porque os testes devem ter sido bem... Isso. Porque não é... Fazia muito teste. Inclusive, o bolo do meu casamento eu fiz. E fiz todo em pasta de leite. Foi uma loucura também. Virando noite pra fazer o meu bolo de casamento. Meu bolo de casamento. Eu que fiz também. Foram... O noivo não pagou não esse bolo? Oi? O noivo não pagou? Não. Foi de graça. Foi de graça. E aí eu lembro que foi o maior bolo que eu já fiz. Se eu não me engano, foram 6 andares. E tinha até uma pessoa comigo me ajudando a trabalhar nesse bolo e foi até de madrugada também trabalhando nesse bolo todo com pasta de leite. E aí foi um dos primeiros bolos de casamento também que já tinha feito. E a pasta de leite ela não fica tão branquinha. Fica meio amarelada. Amarelinha, né? E aí eu, meu Deus, o que eu posso usar aqui? Eu não tinha comprado o curso de pasta de leite ainda, na época a gente não tem esse investimento, né? O que eu posso botar na pasta de leite que ela fique branquinha? Aí corante não dava certo. E aí procurei. E no Instagram às vezes aparecem uns mini cursos. Cliquei em ela dando aula gratuita. Falou do dióxido de titânio. Sim, então vai ser isso. Aí testei, deu certo, eu disse, pronto, já achei o meu corante para deixar a pasta bem branquinha. Aí tudo que eu faço hoje... Curiosidade. É pasta de leite, curiosidade. Fui atrás. Renda, não fiz curso nenhum para fazer as rendas de renascença no bolo. Enfim, trabalho com bico. Tudo foi curiosidade. Mas renda você faz com pasta de leite também? Não, eu faço com glacê real. Aí, mas tudo assim... Hoje você tem uma equipe na sua produção, fora a equipe da cafeteria. Isso. Na verdade, é cafeteria e confeitaria agora eu você aí eu vi tudo. Profissionalmente estrutura. Aí as meninas me ajudam também a fazer o bolo, só que a parte de confeitar é sempre comigo. Quantas pessoas tem na sua? São 5 pessoas agora na equipe. Com a gente fica 7, né? Eu e o Pablo. 5 pessoas. Isso. 5 anos atrás era sua mãe, irmã, tia. Era a família inteira. Minha sogra também estava lá e às vezes ajudava. Que show, hein? É isso que me deixa... Eu fico feliz demais quando eu escuto essa história. Deu muito certo. Deu muito certo. Muito certo. E hoje eu não pretendo voltar para Vamos profetizar que é só o começo. Com certeza. E aí você falando assim até desse novo ramo, tô deixando um pouquinho mais as encomendas já para trabalhar nesse outro ramo, que é ser professora. Eu me encantei muito por essa área de ensinar as pessoas a mudar de vida, a saber que a confeitaria também vai dar certo para elas. Porque na época, para mim, era só um hobby, era só algo para ganhar um extra. Mas hoje, tanto para mim quanto pro Pablo, virou nossa principal fonte de renda. E a gente vive... ex-engenheiros. Exatamente. Que agora empreendem na confeitaria. Se isso não for história boa, não sei o que é história boa. E ele sempre me ajudou nessa parte da gestão também, que eu não tinha no início, a gente não tinha eu gestão, acho que vocês saíram muito na frente de muita gente que tem dificuldade, porque engenheiro, que eu imagino, é planilha, número, cálculo, dados. Tudo com ele. Eu gosto sabe precificar, sabe custo. Sim. E isso atrapalha muita gente. Atrapalha, com certeza. Né? Porque, atrapalha você evoluir, fica frustrado porque não vê... Ué, cadê o resultado? O resultado, exatamente. Fica... E no início foi assim comigo, viu? Quando nos primeiros meses que eu comecei na confeitaria, tudo pra mim que entrava, eu gastava. E aí no outro mês, e agora pra comprar as coisas? Os insumos. Tudo pra mim era lucro. E aí ele sentou comigo e disse, não, você precisa saber dividir. E aí, faça assim, ele me orientou. Foi quando eu consegui. Aí eu comecei a ter a minha gestão, comecei a anotar em planilhas, comecei a deixar tudo assim bem descrito. Aí eu vi realmente, eu disse, agora sim dá pra trabalhar com a confeitaria. Porque eu tinha o meu lucro, mas eu não tinha gestão. Aí não adianta. Você pode ter o talento maior do mundo, fazer bolos incríveis, mas você não vai crescer nunca se você não tiver. Exatamente. Foi através disso que eu sempre digo, a confeitaria me trouxe muitas coisas. E as realizações dos meus sonhos não foi com a engenharia, foi com a confeitaria. Eu tinha um sonho da casa, eu conquistei através da confeitaria. Incrível. Ele também me ajudou, né? Mas a minha parte foi da confeitaria. Eu tinha o sonho de conhecer a neve, foi através da confeitaria também, fiz a viagem. A gente tinha o sonho de casar, também foi através de fazer casamento, festa, foi através disso. Então, assim, tudo com organização, a gente tá conseguindo conquistar aos poucos. Tá no processo, não existe linha de chegada nisso aí. Não tem. Agora, se a Edja de hoje, 2026, encontrasse a Edja
já quase em burnout, querendo sair daquele mundo da engenharia, qual o conselho que você daria que você não recebeu? Seja empreendedora. Eu não recebi, assim, um conselho de se tornar empreendedora. Naquela época, ser empreendedora era difícil, era outro mundo, e ninguém te Tava muito aconselhava. além daquilo Muito além. Ninguém te aconselha, pare tudo e seja empreendedor. Tá. Ninguém chegava para aconselhar isso. Quando se dizia que eu vou ter meu próprio negócio, meu Deus, era outro mundo para a família, para os outros. Você tem que fazer carreira numa empresa, você tem que estar em uma multinacional, tem que estar trabalhando para alguém. Ninguém dizia trabalhe para si próprio. Ninguém dava esse conselho, eu acho que eu diria isso. Para investir no seu próprio negócio. Invista no que você ama, no seu próprio negócio, Seu sonho, nos seus sonhos. Muito bem. Estamos nos encaminhando para o final aqui. Nossa, tão rápido. Né? Mas já tem uma hora já, produção. 50? Mas tá vendo? Tem quase uma hora. Quando você encontra o que é que você mais... O que é que você vê mais em comum quando você encontra um aluno começando do zero? Qual os... Não vamos dizer defeito, porque isso é uma palavra muito forte. A maior dificuldade deles, eu acho que seria a parte da gestão. Seria a maior dificuldade, porque às vezes a gente aprende a deixar um bolo bonito, aprende a confeitar, a fazer um docinho. Isso é, teoricamente, mais fácil. Exato. Porque se você aprender a técnica, se dedicar, você consegue. A parte mais difícil agora tudo chata. E é a parte que a gente não gosta. Exatamente. Que era a parte que eu também não gostava. Mas é a parte principal para você conseguir evoluir. É a gestão do seu próprio negócio, é você saber precificar, é você saber separar o que é seu, o que é da sua confeitaria, é você ter o seu próprio salário também para você, tipo, saber que está evoluindo, que está conquistando. Então, toda essa parte de gestão é a principal e que muita gente ainda não tem, por ser empreendedor, por começar assim. E na sua mentoria você ensina isso também? Sim, também ensino na mentoria, porque varia muito, né? Às vezes a mentoria é somente com bolos. Entendi. Mas a gente tem, inclusive, a gente já teve um curso de precificação na PA Distribuidor. E aí as meninas tinham muita dificuldade de fazer a precificação, de como encontrar. Eu acho que isso é geral. Eu acho que é geral mesmo. Eu acho que é geral. Sem medo de errar mesmo, que eu vou dizer aqui, acho que 90% não sabe precificar. Não sabe fazer gestão. E essa gestão, assim, é muito importante, porque às vezes você vê, confeiteira tal tá conquistando tal coisa, mas toda uma gestão por trás para ela conquistar isso. Então, às vezes a gente não consegue ver evolução, ver tanta conquista, porque a gente não tá conseguindo gerir bem o nosso próprio negócio. E gestão também requer muita disciplina, né? Sim. Sim. Ela que vê, o dinheiro tá aqui, não é meu, o dinheiro não é seu, irmão. Não e a gente tem que separar, tem que se dar um salário e tem que separar o que for da empresa. E o Pablo até me ensinou isso. Como é que a gente vai conseguir investir na nossa própria empresa sem ter o dinheiro da empresa? Exatamente. Aí precisa... São duas pessoas, a física e a jurídica. Exato. A gente tem que tratar como duas pessoas separadas. Exatamente. Se bem que eu sempre digo, eu tenho um conceito que assim... por muitas vezes é difícil, porque se a pessoa física não estiver bem, emocionalmente, psicologicamente, Sim. de saúde, e a juridicamente também, às vezes, não funciona. Não funciona. Mas a nível de gestão, de saber organização, tem que entender que são duas pessoas completamente diferentes. No final, a gente sabe que, assim, tudo da pessoa física, mas precisa ter essa separação para conseguir evoluir. Até porque as duas pessoas precisam crescer. Sim. Precisam crescer. Sim. E eu sempre digo isso até para os meus próprios funcionários. Se a empresa cresce, vocês também vão crescer. Sem dúvida. Então, se eles fazem todo um trabalho para fazer a empresa crescer, a Lei Caprice Cafeteria, então eles também vão crescer junto. Vou falar dos funcionários. Todos são da região? Todos são da região. Mas são, tipo, auxiliar de confeitaria, dessas coisas assim? Eu tenho 2 pessoas que trabalham na produção e tenho 4 pessoas que trabalham no atendimento. É fácil de achar mão de obra? Não é fácil. Mas a gente treina. Então você formou esses profissionais? Formei tudo. Eu treinava, ficava dias. A primeira pessoa que teve comigo, ela tinha um
um certo conhecimento. Noção. Mas aí não deu certo com ela. Tá. E aí eu peguei até uma filhada minha, a Nivana, só vamos trabalhar comigo, eu te ensino. Ela disse, eu não sei fazer nada. E ela era muito nervosa, tinha medo de errar. Não, aí ela ficava, na época eu já tinha construído meu ateliê, e ela ficava me auxiliando. Eu enrolava um brigadeiro, depois ensinei ela a bater bolo. E aí fui ensinando aos poucos. E aí teve outras pessoas que trabalharam comigo, que saíram, outras pessoas que foram trabalhando e ficando com a gente. E a gente sempre ficava na cozinha ensinando até deixar elas trabalharem sozinhas. Hoje, por exemplo, a produção da cafeteria funciona sozinha. Você não... Eu apareço para fazer coisas novas, para finalizar alguns doces. Mas hoje, por exemplo, a gente saiu, a cafeteria funcionou. Tanto produção quanto atendimento. Mas isso é gestão também. Sim. Gestão de pessoas e gestão de processos. Se você tem uma ficha técnica, a receita é essa, tendo uma balança, não tem como dar errado. E eu sempre falo que a gente sempre tem algo a melhorar. Tanto é que eu marco reuniões, assim, frequentes, a gente gosta de marcar reuniões, já para ter isso. Na última reunião que a gente marcou, eu fiz até uma dinâmica para o pessoal até conseguir falar, né? Que bom, que pena e que tal. Foi uma dinâmica que a gente fez, para eles falarem o que acharam de bom, darem sugestões, que seria o que tal, mas também falar que pena é algo que eles não gostaram, pra gente conseguir acertar aquele certo ponto, conseguir ajustar tudo, até toda a equipe estar bem alinhada. Construção de cultura. A cultura dentro da empresa. Muito bem. E são empreendedores de verdade. Na prática, não só na teoria, mas na prática. E saber gestão de pessoas também é bem difícil, porque trabalhar com outras pessoas é difícil, né? E a gente tá indo para um caminho que vai ficar cada vez mais difícil. Sim. Felizmente. Mas, se fosse fácil, tinha quantas Lê Caprice por aí, não é isso? Verdade. Inclusive, eu quero expandir também. A gente pensa em expandir. Conte-me mais. Pretende colocar outras unidades em outros locais? Pretendemos. Já temos proposta também até de sair do estado, da família do meu esposo. Mas a gente tá indo aos poucos, quer deixar essa cafeteria assim 100%, sem precisar do nosso braço, né? Até a gente conseguir expandir aí em outras cidades, quem sabe? Quem sabe? Já me falaram muito para vir para Maceió, que eu tenho amigos aqui de faculdade. Enfim, já vem para Maceió, já monta aqui, tô esperando vocês. Mas a gente pretende expandir para outros interiores, que a gente vê muita carência. Eu também acho. Em outros interiores. Mais oportunidade, inclusive. Exato. São planos futuros. Não muito distante, né? Tomara. Edja, muito obrigado. Eu sabia que quando eu pesquiso sempre um pouco no que dá para pesquisar dos meus convidados aqui, e cara, ficou essa coisa do engenheira civil, foi pra confeitaria, tem história boa. Eu não acertei quando eu pensei que teria uma história boa, tem uma história muito, muito boa. Não só, aí eu vou falar de vocês enquanto casal, que o que a gente percebe, que dá pra perceber aqui, sempre são vocês, não é só a Edja. Vocês se complementam muito. E dizer que bom que existem empreendedores na confeitaria com a coragem que vocês têm de empreender numa cidade do interior com 27 mil habitantes, gerando emprego para as pessoas, gerando oportunidade para as pessoas, gerando uma novo oportunidade e construindo na comunidade, no lugar que vocês estão, proporcionando experiências que talvez aquelas pessoas de lá não teriam essa experiência de provar um petit gâteau, um cappuccino, um croissant. Cara, isso é sensacional. É por isso que eu sou uma defensor da confeitaria, porque ela proporciona esse tipo de experiência para as pessoas. Porque não tem nada melhor do que comer uma comida boa. Né? Você comer um croissant francês, você, tô em Paris, aqui, cara, esse croissant, lá em São Paulo tem, em Maceió tem. Quando você abre essa perspectiva para o público que vai lá, você está criando uma atmosfera e é por isso que vocês fazem sucesso, porque vocês proporcionam isso para as pessoas lá. Então, muito obrigado pela sua história, pela história de vocês. Muito obrigado por você estar aqui. Eu sei que já são pegastradas da noite, então, assim, eu levo muito isso em consideração do carinho de vocês aceitarem estar aqui, mas essa história era preciso
que as pessoas conheçam. Sim. Né? E eu amo contar minha história também. Eu amo que o pessoal conheça essa história da confeitaria, de superação, de que a confeitaria não é fácil. Tem momentos fáceis, mas também tem momentos muito difíceis. Mas que vale muito a pena, que transformam vidas, transformaram a vida de vocês. Sim. E foi tão bom que você está querendo transformar a vida de outras pessoas. Sim. Se não fosse bom, você não queria estar fazendo isso. Então, muito obrigado mais uma vez. Se você quiser deixar alguma mensagem, aquela câmera é toda sua, deixa para as pessoas que vão assistir a gente, que talvez queiram aprender mais com você nessa nova fase de você estar compartilhando conhecimento. Então, a câmera e o microfone é seu. Pode ficar à vontade. Eu gostaria de agradecer pelo convite, né? Agradecer, assim, por estar ter essa oportunidade de contar a minha história, a nossa história. Foi realmente um caminho muito difícil, teve muitas frustrações, muitos pensamentos de desistir, mas eu sempre fui além e sempre pensei que era só uma fase e levei para mim como se fosse um aprendizado. E é isso que eu queria deixar para as pessoas que vão assistir. Encare tudo de ruim como um aprendizado. A gente só aprende errando. Não tem outro jeito melhor do que esse. Eu concordo com isso. E cada erro que a gente passar na confeitaria, que eu passei também na confeitaria, foi um aprendizado ainda maior. E com esse aprendizado, a gente vai chegando muito além. E aí eu queria deixar para vocês nunca desistirem do que vocês amam fazer, que é a parte da confeitaria. Eu disse a vocês que o papo ia ser sensacional, né? Então, muito obrigado pela presença, por você estar aqui acompanhando. Já encaminha esse podcast, esse papo aqui para todo mundo que você conhece da confeitaria e também fora da confeitaria que quer empreender, mas tem medo de realizar seu sonho. Já segue a gente no canal, se inscreve no canal e a gente se encontra no próximo Lookcast.